Trabalho como médico há mais de 15 anos. Nesse tempo, já vi de tudo: overdoses, vítimas de acidentes de carro, casos brutais de violência doméstica, tentativas desesperadas de suicídio. Quando se está diariamente diante da morte, aprende-se a criar uma espécie de armadura emocional. Sem isso, não dá para continuar. Mas, de tempos em tempos, aparecem histórias que se agarram à sua mente como uma sombra que não se dissipa. Casos que você carrega para sempre, mesmo contra a sua vontade. Este foi um deles. Era uma terça-feira de setembro, pouco depois das 2 da tarde, quando os paramédicos trouxeram uma mulher na casa dos 30. Tentativa de suicídio por ingestão de medicamentos combinados com álcool, um padrão infelizmente comum. Morena, magra, com um corte superficial no punho esquerdo. Nada que indicasse de fato o desejo firme de morrer, mas sim um pedido de socorro silencioso. Fizemos o protocolo padrão: lavagem gástrica, fluidos intravenosos, monitoramento. Ela chegou semi-consciente, mas reagia a estímulos. Cerca de 2 horas depois, quando despertou totalmente, disse algo que me fez gelar por dentro. Estranho. Porque ainda estão tentando. Eu já morri. Naquele momento, atribuí aquilo à confusão mental, ao efeito residual dos remédios misturados ao álcool. Tentei acalmá-la. Você está no hospital. Está viva e em segurança. Ela me olhou com uma expressão que nunca mais consegui esquecer. Não era tristeza, nem desespero. Era certeza. Uma serenidade fria, desconcertante. Doutor, sei que o senhor está fazendo o seu trabalho, mas eu morri em casa. Meu coração parou. Eu vi tudo de cima, os paramédicos tentando me reanimar, vocês me trazendo até aqui. O problema é que meu corpo ainda não percebeu, mas eu não estou mais aqui. Expliquei que experiências assim eram comuns em casos de overdose, ilusões que o cérebro cria. Ela balançou a cabeça devagar. Não é alucinação. Eu não sinto fome. Não sinto sede. Não sinto dor. Olhe. Ela beliscou o próprio braço com força. Nenhuma reação. Testei seus reflexos. Estavam normais. Os sinais vitais eram estáveis. Os exames mostravam que os medicamentos já estavam sendo metabolizados. No corpo, tudo indicava recuperação. Mas ela se recusava a cooperar com qualquer tratamento. Não por rebeldia, não por depressão. Ela era educada, até gentil. Apenas repetia: não preciso disso. Acabou. Só estou esperando vocês perceberem. O psiquiatra de plantão a avaliou. Disse que era um mecanismo de defesa complexo, dissociação extrema. Prescreveu medicamentos psiquiátricos e recomendou observação. Ela tomou os comprimidos sem reclamar, mas sorria levemente e dizia: podem me dar o que quiserem. Não fará diferença. No segundo dia, algo começou a me incomodar. Ela não tinha ido ao banheiro nenhuma vez. Perguntei o motivo. Corpos mortos não fazem isso, doutor. Repeti os exames. Todos normais. Exceto por um detalhe: sua temperatura corporal era sempre cerca de 1,5 grau abaixo do normal. Não era hipotermia. Era constante. Na terceira noite, a paciente pediu para falar comigo. Ela estava deitada, olhando fixamente para o teto. Doutor, obrigado por tudo. O senhor é um bom médico, mas hoje vai acabar de vez. Não vão conseguir me trazer de volta. Tentei argumentar, mostrei seus exames normais, insisti que não havia motivo para morrer. Mas ela apenas sorriu de forma quase maternal. Meu tempo aqui já passou. Só queria agradecer antes de partir de vez. Às 3h27 da madrugada, o monitor disparou o alarme. Parada cardíaca súbita. Nenhum sinal de arritmia, nenhum aviso. Seu coração simplesmente parou. Lutamos por 45 minutos. Adrenalina, atropina, choques. Nada. Era como se seu corpo tivesse desistido de funcionar. O mais perturbador: a autópsia não encontrou causa aparente. Coração saudável, sem doenças, sem níveis letais de medicamentos. Tecnicamente, ela não deveria ter morrido. O psiquiatra chamou de coincidência, consequência da depressão severa. Mas eu não conseguia ignorar as palavras dela. E havia outros detalhes. Durante os 3 dias em que ficou internada, as câmeras de segurança falharam apenas no corredor do quarto dela. Após a morte,
tudo voltou ao normal. Enfermeiros relatavam frio incomum ao entrar no quarto, embora o termostato marcasse temperatura estável. Uma enfermeira chegou a me dizer que, por alguns segundos, os monitores mostraram batimentos mesmo depois de estarem desligados. Mas o que mais me marcou aconteceu pouco antes do fim. Pouco depois das 3 da manhã, enquanto fazia a ronda, passei pelo quarto dela. Através da janelinha da porta, vi algo que me fez parar. Ela estava deitada na cama, mas juro que havia outra figura em pé, ao lado dela, inclinada sobre seu corpo. Pesquei, entrei rapidamente. Só havia a paciente, tranquila, olhando para o teto. Perguntei se precisava de algo. Ela virou a cabeça lentamente, sorriu com serenidade e disse: "Ele está aqui para me levar para casa, doutor. Obrigada por tudo." 27 minutos depois, seu coração parou. Dias depois, revisando seu prontuário, notei algo que me fez tremer. Sua admissão estava registrada às 14h47. No entanto, o relatório dos paramédicos indicava que ela foi declarada morta no local às 14h52, ficando 6 minutos em parada cardíaca antes de voltar. 6 minutos em que, segundo ela, flutuava acima do corpo, assistindo tudo. Liguei para o paramédico responsável, um veterano com 20 anos de experiência. Ele confirmou: "Foi estranho, doutor. Trabalhamos nela por tempo demais. Estava em linha reta, sem sinais de vida. Normalmente, quando voltam depois de tanto tempo, tem sequelas cerebrais. Mas ela voltou lúcida, como se nada tivesse acontecido." E acrescentou algo que me fez gelar ainda mais. A primeira coisa que disse foi: "Obrigada por tentar, mas é tarde demais. Hoje, ainda trabalho no mesmo pronto-socorro. Ainda recebo casos de tentativas de suicídio. Mas depois daquela paciente, passei a ouvir mais do que os exames mostram. Passei a prestar atenção nas palavras, principalmente naquelas ditas com calma demais. Porque talvez existam coisas que a medicina ainda não entende. Talvez haja um espaço entre a vida e a morte em que alguns pacientes já caminham, mesmo quando os aparelhos insistem em dizer o contrário. E eu me pergunto, será que ela realmente sabia de algo que nós não sabemos? Agora me diga, você acredita que existe um instante entre a vida e a morte em que a alma permanece consciente, esperando apenas o corpo perceber? Trabalho na área de emergência há quase 10 anos, e posso dizer que já presenciei de tudo. Quem nunca viveu essa rotina costuma imaginar que o pronto-socorro é um palco constante de caos absoluto, com sirenes ecoando, pessoas ensanguentadas correndo pelos corredores e médicos gritando ordens em meio ao desespero. A realidade, embora intensa, é diferente. Existe o caos, claro, mas ele se mistura com momentos de silêncio quase sufocante, como se o hospital inteiro estivesse apenas esperando pela próxima tragédia. O prédio em que trabalho é antigo, cheio de reformas mal feitas. Basta andar alguns corredores para notar paredes mais novas coladas a estruturas desgastadas pelo tempo. Há portas que não levam a lugar nenhum, tubulações expostas, salas que parecem ter sido esquecidas em outra década. É como se a arquitetura tivesse sido costurada sem cuidado, criando espaços que não deveriam existir. E esses espaços, de alguma forma, parecem carregar lembranças próprias. Por muitos anos trabalhei apenas em turnos noturnos. O corpo se acostuma, a mente nem tanto. É nesse horário que chegam os casos mais pesados: overdoses, brigas de bar, acidentes de carro, tentativas desesperadas de suicídio. A noite transforma o hospital em outro lugar. Mais frio, mais lento, mais sombrio. E foi justamente durante uma dessas noites que vivi algo que jamais consegui explicar. Era pouco depois das 2 da manhã quando os paramédicos avisaram que estavam trazendo um paciente em parada cardíaca. Homem, por volta dos 60 anos, encontrado caído no próprio apartamento. Ninguém sabia quanto tempo havia ficado sem respirar. O tipo de situação em que, estatisticamente, as chances de sucesso eram mínimas. Quando chegou, estava sem pulso, pupilas dilatadas, corpo já começando a dar sinais de rigidez. Ainda assim, seguimos o protocolo. Compressões, ventilação, medicações. Quem já participou de uma reanimação sabe que, embora pareça um caos visto de fora, existe uma coreografia. Cada um sabe o que fazer, e a sincronia é a única coisa que pode devolver a vida em casos assim. Depois de longos 15 minutos,
Contra todas as probabilidades, conseguimos. O coração voltou a bater. Ele respirava por conta própria. Para nós, foi uma vitória improvável. O transferimos para a UTI, estabilizado, com boas perspectivas. Normalmente, pacientes em situação semelhante ficam dias até apresentar sinais de consciência, quando apresentam. Por isso, quando uma enfermeira me ligou menos de 1 hora depois dizendo que o paciente tinha acordado e pedia para falar comigo, senti um frio imediato na espinha. Não fazia sentido. Eu sequer havia me apresentado durante o atendimento. E mesmo que tivesse, como ele poderia se lembrar? Estava inconsciente o tempo inteiro. Ainda assim, fui até a UTI. Ao entrar no quarto, encontrei-o sentado, corado, olhos fixos em mim como se já me esperasse. E o que disse a seguir foi suficiente para me fazer perder o ar. Ele começou a falar coisas que não tinha como saber. Detalhes íntimos, pessoais. Sobre cicatrizes que nunca ficam visíveis, sobre escolhas que venho questionando em silêncio, sobre lembranças de infância que raramente me permito revisitar. Cada palavra era como se alguém tivesse invadido minha mente e revirado gavetas que eu mesmo havia trancado há anos. Tentei manter a calma, mas ele continuou. Contou coisas sobre o próprio hospital, histórias que ninguém costuma mencionar em voz alta. Alas interditadas depois de erros graves, reformas apressadas que esconderam mais do que consertaram, tragédias enterradas sob concreto. E a cada revelação, a atmosfera do quarto parecia ficar mais densa, mais pesada. O pior veio quando ele falou dos mortos. Disse que muitos que haviam morrido ali nunca chegaram a partir de verdade. Que estavam presos nos corredores, entre as paredes, nos espaços que não deveriam existir. Disse que cada vez que um médico rouba alguém da morte, força uma troca. Uma vida de volta significa outra sendo empurrada adiante, para além do limite. Eu quis encerrar a conversa, me convencer de que era apenas delírio pós-parada. Mas havia algo na voz dele, algo que não parecia humano. Um tom baixo, quase sussurrado, acompanhado por um cheiro estranho, úmido, como terra molhada. E então percebi, não era apenas a voz dele. Eram várias. Outras vozes ecoavam por baixo da sua fala, como se o corpo fosse apenas um veículo. Ele se inclinou e disse que os mortos tinham uma mensagem para mim. Que toda vez que eu lutava para reanimar alguém, mexia em algo que não compreendia. Que havia um preço em manter pessoas neste lado quando já estavam prontas para atravessar. O medo tomou conta de mim. Ainda assim, antes de sair, ouvi suas últimas palavras com clareza absoluta. Não estamos sozinhos aqui. E cada vez que você insiste em interferir, a barreira fica mais fina. Logo, não haverá mais como separar os vivos dos mortos. Saí do quarto atordoado, sem conseguir raciocinar. Horas depois, soube que o paciente havia morrido novamente, sem chance de retorno. A equipe classificou como algo natural, uma consequência do primeiro episódio. Mas no fundo eu sabia que havia algo diferente naquela morte. Algo definitivo. Desde aquela noite, nunca mais olhei para meu trabalho da mesma forma. Continuo atendendo, continuo tentando salvar vidas, mas às vezes, diante de um corpo sem pulso, minhas mãos hesitam. Lembro das palavras ditas naquela madrugada e me pergunto se realmente faço bem quando puxo alguém de volta. E o hospital nunca mais me pareceu igual. Corredores ficaram mais escuros. O ar, mais pesado. E em alguns plantões, quando caminho sozinho, sinto o mesmo cheiro úmido que senti naquele quarto. Ainda hoje não sei se testemunhei um delírio, uma coincidência impossível ou algo que está além da compreensão humana. Só sei que, desde então, vivo com a sensação de que cada vida salva talvez seja também uma vida tomada. Trabalho em pronto-socorro há mais de uma década. Sempre me perguntam por que escolhi essa especialidade, já que é considerada uma das áreas mais estressantes da medicina. A resposta é simples: porque nunca é igual. Em um mesmo turno posso lidar com uma criança febril, um acidente grave, uma crise de ansiedade e, entre um caso e outro, alguém que só precisava de uma receita simples. É exaustivo, mas também é viciante. A sensação de estar diante do inesperado, de nunca saber o que vai entrar pela porta, é o que me mantém aqui. Muita gente imagina que o pronto-socorro é só sangue, tiros, sirenes e pacientes morrendo a cada minuto. Mas a verdade é outra.
Grande parte dos atendimentos são situações banais, coisas que poderiam ser resolvidas em consultórios comuns. Mesmo assim, o hospital tem uma energia própria, quase sufocante. Talvez seja o prédio antigo, com corredores longos e idênticos, onde a iluminação fraca cria sombras que parecem se mover por conta própria. Talvez seja o silêncio quebrado por ruídos repetitivos, apitos de monitores, rodas de leitos, sussurros atrás das cortinas. Seja o que for, não existe um único instante em que a sensação de inquietação desapareça. Era inverno, e a cidade estava praticamente congelada. Dias seguidos de frio haviam isolado muitas famílias em casa. Quando os dias começaram a esquentar, foi como se todos os problemas represados tivessem explodido ao mesmo tempo. O pronto-socorro ficou abarrotado de gente. Trabalhávamos sem descanso, pulando de um leito a outro. Foi nessa noite que ela chegou. A paciente tinha cerca de 40 anos, vítima de um acidente de carro em uma estrada. O veículo havia derrapado e atingido uma árvore. Os paramédicos relataram que a encontraram inconsciente, mas com sinais vitais preservados. Era apenas mais uma entre tantas ocorrências do turno. Quando a recebi, notei um hematoma considerável na testa, consequência provável do impacto. Ainda assim, suas funções vitais estavam boas. Fiz a avaliação, pedi exames e iniciei os cuidados de praxe. Nada indicava risco imediato. Eu já estava pronto para seguir para o próximo atendimento quando percebi algo curioso. Mesmo inconsciente, sua expressão facial parecia atenta. Era como se ela não estivesse totalmente desligada. Continuei meu trabalho, lidando com uma enxurrada de pacientes, fraturas, idosos debilitados, crises de pânico. A noite passou rápido. Cerca de 1 hora depois, ouvi murmúrios vindos do leito dela. Fui verificar. Para minha surpresa, a mulher estava desperta, sentada, observando ao redor com uma estranheza inquietante. Perguntei como se sentia. Ela respondeu que estava bem, apenas com dor de cabeça. Tudo dentro do esperado. Mas então veio o detalhe que mudou a noite inteira. Quando pedi que contasse o que lembrava, ela hesitou, respirou fundo e disse: "Eu me lembro de tudo. Absolutamente tudo. Mesmo quando vocês acharam que eu estava apagada. Achei que fosse apenas confusão pós-trauma, comum em casos assim." Mas ela começou a descrever com precisão assustadora cada passo do atendimento. A conversa dos paramédicos dentro da ambulância, os exames que solicitei, até as anotações feitas pela enfermeira. Repetiu palavras que eu havia dito sem que houvesse ninguém próximo para ouvir. Meu desconforto cresceu quando ela citou algo impossível, uma conversa minha ao telefone, feita de forma rápida e discreta, sobre um assunto pessoal que ninguém ali poderia saber. Ela reproduziu frases exatas, com uma segurança que não deixava margem para interpretação. Tentei racionalizar, explicar que o cérebro pode criar memórias falsas ou sonhos vívidos. Mas a convicção no olhar dela era perturbadora. Foi então que ela me perguntou: "Eu estava morta?" Neguei de imediato, explicando que seus sinais nunca tinham caído a esse ponto. Mas ela não pareceu convencida. Relatou uma sensação de flutuar, de observar o hospital de cima, como se tivesse atravessado paredes e ouvido conversas em lugares distantes. Falou de detalhes que não havia como saber: uma enfermeira chorando no banheiro, um paciente escondendo comprimidos para não ser internado, uma discussão entre 2 funcionários na sala de descanso. Conferi depois, e tudo era verdade. Mas não foi isso que me abalou de verdade. Ela disse ter visto alguém ao meu lado enquanto eu a examinava. Uma criança. Uma menina de cabelos escuros, presos em 2 tranças, com um vestido amarelo florido. Uma expressão triste, mas serena. Meu corpo inteiro paralisou. Anos antes, minha filha havia morrido em um acidente de carro. Ela tinha 7 anos. Usava sempre o cabelo em tranças e tinha um vestido amarelo com pequenas flores, o favorito dela. Esse detalhe nunca foi mencionado a ninguém do hospital. A paciente continuou, em tom suave. Ela disse que está bem, que não sente dor, que não culpa você pelo que aconteceu. Sentia as pernas fraquejarem. Precisei sair do leito para recuperar o fôlego. A culpa pela morte da minha filha me perseguia desde aquele dia. Destruiu meu casamento, corroeu meu sono, quase me fez abandonar a profissão. E agora uma estranha descrevia, em detalhes, algo que deveria estar trancado apenas dentro da minha memória. Quando voltei, ela estava calma,
olhando para as próprias mãos. Finalizei os exames, expliquei os cuidados e autorizei a alta. Antes de sair, ela acrescentou: ela disse também que tem orgulho do que você faz, que gosta de ver você ajudando as pessoas. Não consegui responder. Nos dias seguintes, tentei encontrar registros dessa paciente. Nome, endereço, qualquer coisa. Mas nada parecia consistente. Era como se ela tivesse desaparecido do sistema. Nenhum dado batia. Nenhuma pista. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Se foi alucinação, coincidência ou algo que vai além do que a ciência consegue medir. O que sei é que, pela primeira vez em anos, senti uma paz estranha, como se finalmente tivesse recebido uma resposta que sempre esperei. Desde então, cada vez que passo pelo leito em que ela esteve, sinto um arrepio. Uma parte de mim espera revê-la, trazendo novas revelações. Outra parte teme que isso aconteça, porque algumas mensagens são únicas. E talvez eu já tenha recebido a minha. Talvez a verdadeira pergunta não seja se ela estava morta ou não naquela hora. Talvez seja se, por alguns instantes, ela esteve em contato com algo que nós, aqui, ainda não conseguimos compreender. Em 18 anos de medicina, aprendi que a morte tem sinais próprios. Não falo apenas dos que nos ensinaram nos livros da faculdade: pressão arterial baixa, arritmias, falência de órgãos. Esses são claros, óbvios, mensuráveis. Estou falando de sinais mais sutis, quase invisíveis, que alguns pacientes apresentam dias antes de partir. Um olhar distante, uma serenidade incomum, frases que soam como despedida. É como se o corpo continuasse lutando, mas a alma já tivesse tomado sua decisão. Mas o caso de um senhor que atendi foi diferente de tudo o que eu já havia testemunhado. Ele deu entrada numa manhã de quinta-feira, trazido pela filha. Tinha 78 anos, aposentado, um homem de aparência simpática. Cabelos completamente brancos, óculos grossos que ampliavam os olhos vivos, e uma risada contagiante que fazia até as enfermeiras mais sérias abrirem um sorriso. O diagnóstico era relativamente simples: uma infecção urinária que havia se espalhado. Nada dramático, nada fora do comum. Algo que o hospital tratava rotineiramente com antibióticos endovenosos e hidratação. Desde o início, ele se mostrou um paciente agradável. Fazia piadas com a comida sem gosto do hospital, perguntava sobre minha família, falava sobre futebol como se estivesse numa conversa de bar. Mesmo debilitado, tinha uma energia leve, quase reconfortante. Seus exames mostravam melhora constante, a infecção estava cedendo, a função renal normalizava, os sinais vitais permaneciam estáveis. No segundo dia, já reclamava que queria ir para casa. Doutor, minha casa está me chamando. Essa cama é dura, e essa televisão só passa canais ruins, disse rindo. Expliquei que ele precisava ficar mais alguns dias para completar o tratamento. Resmungou, mas acabou concordando. Na manhã do terceiro dia, ao entrar no quarto, o encontrei sentado, olhando fixamente pela janela. Não fez a saudação costumeira, não brincou, não perguntou nada. Sua expressão havia mudado. Bom dia, senhor. Como está se sentindo hoje? Perguntei. Ele me olhou devagar, como se me visse pela primeira vez. Doutor, não vou comer mais. Não preciso. Pensei que fosse teimosia de idoso internado, aquela resistência natural de quem já está cansado do hospital. Argumentei. Como assim? Ontem o senhor reclamava que a comida estava sem tempero. Ele sorriu levemente. Acabou, doutor. Não preciso mais disso. Pedi exames de rotina. Tudo seguia em melhora. Infecção quase controlada, rins funcionando perfeitamente. Mas naquele dia, ele recusou o almoço, recusou o jantar. Também não quis tomar banho às 8 da manhã, hábito que mantinha religiosamente desde o primeiro dia. À tarde, sua filha veio visitá-lo. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi o choro dela dentro do quarto. Entrei. O paciente segurava a mão dela com ternura, a voz baixa, suave. Obrigado por tudo, minha querida. Você foi a melhor filha que um pai poderia ter. Pai, não fala assim. Logo o senhor vai sair daqui e voltar para casa. Ele balançou a cabeça com delicadeza. Não, minha filha. Vim aqui para me despedir. De você,
dos médicos, das enfermeiras. Vocês cuidaram bem de mim. A filha olhou para mim desesperada, implorando por uma explicação. Examinei-o novamente. Pressão normal, temperatura estável, saturação perfeita. Melhor até do que no dia anterior. Reforcei. Senhor, seus exames estão excelentes. A infecção está praticamente curada. Ele sorriu com uma serenidade estranha. Eu sei, doutor. Obrigado por me curar. Mas agora preciso de outra coisa. E o que seria? Perguntei. Silêncio. Paz. Só isso. O restante da tarde passou em quietude. Não ligou a televisão, não pediu para a filha ler o jornal, como sempre fazia. Ficou deitado, olhando para o teto, com um meio sorriso no rosto. Naquela noite, durante minha última ronda, ele estava acordado. Doutor, chamou com voz calma. O senhor é um bom médico. Cuidou bem de mim. Obrigado. Não precisa agradecer. Em breve estará em casa. Ele negou com um gesto lento. Não vou voltar para casa. Mas tudo bem. É hora. Às 4h15 da madrugada, a enfermeira me acordou. O senhor havia morrido durante o sono. Nenhum sinal de sofrimento, nenhum pedido de ajuda. Apenas parou. Quando cheguei ao quarto, tinha a mesma expressão serena da tarde anterior, como se apenas dormisse. O exame pós-morte não revelou nada anormal. Coração saudável, rins funcionando, infecção controlada. Oficialmente, foi classificado como morte natural relacionada à idade. Mas eu sabia que não era só isso. A filha dele estava devastada, mas também confusa. Entre lágrimas, me disse: doutor, ele passou a tarde inteira me agradecendo, dizendo que teve uma boa vida, que estava orgulhoso de mim. Era como se soubesse. E de fato, ele sabia. Uma semana depois, ela voltou ao hospital para agradecer à equipe. Trouxe biscoitos caseiros, receita que o pai havia prometido entregar quando melhorasse. Sentou-se comigo e contou algo que me arrepiou. Doutor, no dia em que meu pai morreu, ele me ligou às 6 da manhã. Disse que tinha sonhado com a minha mãe. Ela estava no pé da cama, chamando para voltar para casa. Assenti, pensando se tratar de uma lembrança confusa do luto. Mas ela continuou. O problema é que meu pai morreu às 4h15. Eu vi no registro do hospital. Mesmo assim, às 6 horas recebi a ligação. Verifiquei no celular. Está lá. Ele me ligou depois de já ter partido. Meu sangue gelou. E não parou por aí. Naquela mesma noite, uma das enfermeiras comentou algo estranho. Doutor, por volta das 4 horas, antes de o encontrarmos, juro que ouvi 2 pessoas conversando no quarto. Quando entrei, ele já estava sozinho e sem vida. Poderia ser a televisão, pensei. Mas estava desligada. Ela insistiu que ouviu claramente a voz dele dizer: estou pronto. Hospitais antigos fazem barulhos estranhos, e turnos noturnos desgastam qualquer mente. Mas a enfermeira trabalhava há 15 anos no setor. Não era o tipo de pessoa que se deixava impressionar facilmente. Desde então, percebi como a medicina pouco entende sobre o processo de morrer. Estudamos falência de órgãos, progressão de doenças, a mecânica biológica do fim. Mas não aprendemos a lidar com os momentos em que um paciente simplesmente decide que sua história terminou. Hoje, quando vejo um paciente idoso se recusar a comer ou a continuar tratamentos, observo mais atentamente. Escuto não apenas seus pulmões e corações, mas suas palavras. Porque às vezes elas dizem mais do que qualquer exame. O meu paciente não morreu da infecção. Não morreu de falência renal ou parada cardíaca. Morreu porque estava pronto. E talvez essa seja a lição mais profunda que já recebi. A vida nem sempre termina por falha médica. Às vezes, ela simplesmente se completa. Ainda me pergunto se ele realmente falou com a esposa naquela noite. Se realmente havia alguém em seu quarto às 4 da manhã. Se a ligação recebida pela filha foi seu último adeus, vindo de um lugar que não compreendemos. Nunca vou ter certeza. Mas desde então, aprendi a não insistir em prolongar batalhas quando o paciente já encontrou a própria paz. Porque talvez a medicina também esteja em reconhecer o momento de deixar ir. E em silêncio, no fundo do meu coração, sei que ele morreu exatamente como queria, no tempo dele, no modo dele, e de alguma forma, vitorioso.